Tá, nós estamos estudando então o movimento circular uniforme. Aqui nós vamos estudar o acoplamento de polias. Nós temos dois tipos, tá? Acoplamento por correia e acoplamento por eixo. Cada um tem suas características. Como eu disse, tem diversas aplicações no nosso dia a dia. Uma bicicleta no mesmo eixo, nós temos várias engrenagens, né? Em eixos diferentes, nós temos o acoplamento por correia. No mesmo eixo, nós temos acoplamento por eixo. Né? Nós temos a roda da frente e a roda de trás. Correto? Então, nós temos diversos polias ali na bicicleta. Nós temos em motores também, né? Nós temos em relógios, os relógios mais antigos, né? Acoplamento com engrenagens. E o movimento é transferido ou através de uma correia ou através de um eixo. No primeiro caso, se não houver escorregamento aqui da correia, a velocidade tangencial vai ser a mesma em qualquer ponto da correia, certo? Então a velocidade tangencial aqui deve ser igual à velocidade tangencial 2 aqui nesse ponto. Estou considerando isso aqui um movimento ideal, que não há escorregamento, né? Não há movimento da correia, né? Então ela vai se movimentar solidária às duas polias. Ela não vai escorregar. Então, velocidade tangencial de 1 igual à velocidade tangencial de 2. Velocidade tangencial, nós vimos que uma das expressões para calcular é 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência. Se elas são iguais, eu posso colocar aqui 2 vezes π vezes o raio 1 vezes a frequência 1 da polia 1 é igual a 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência da polia 2. Como 2π está multiplicando dos dois lados, eu posso simplificar aqui, certo? O que nós vamos fazer? Ó, o 2 multiplica dos dois lados, então nós simplificamos. O π multiplica dos dois lados, simplificamos. O que eu vou ter diferente? Os raios das polias e, consequentemente, a frequência delas. Então, simplificando, R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2. Sempre lembrando que existe uma relação entre as velocidades tangencial e angular e que a frequência é o inverso do período. As unidades de medida estão aqui: metros por segundo para velocidade tangencial ou linear, radianos por segundo para velocidade angular, hertz para frequência, segundos para período e metro para radios. Acoplamento por eixo. Se vocês olharem e esse eixo girar, as polias vão varrer o mesmo ângulo, né? Esse ponto aqui, ó, vai se deslocar um ângulo θ, por exemplo. Esse ângulo aqui vai se deslocar o mesmo ângulo, porque as duas estão no mesmo eixo, né? O ângulo que uma se varrer, a outra também vai varrer, vai se deslocar. E a gente sabe que velocidade angular é o ângulo percorrido dividido pelo tempo. Ângulo medido em radianos e tempo medido em segundos. Outras expressões para calcular a velocidade angular: 2πf, 2π sobre t, que nós já vimos e já aplicamos, tá? A unidade de medida é a mesma. Então a característica desta, né, é que a velocidade angular da polia 1 é igual à velocidade angular da polia 2, quando elas são acopladas pelo mesmo eixo. E quando eu tenho um acoplamento por correia, qualquer ponto da correia aqui sobre a correia vai ter a mesma velocidade tangencial, certo? Aqui nós temos um probleminha. Eu tenho duas polias, uma menor, uma maior, acopladas por uma correia. Não há deslizamento dessa correia, então o movimento
considerado ideal. Essa polia tem raio 1, que é de 4 centímetros, essa polia tem raio 2, que é 10 centímetros. Se a frequência da polia 1 é 50 Hz, qual será a frequência da polia 2 e a velocidade tangencial dela? Quando eu calcular a velocidade tangencial aqui, num ponto da periferia dessa polia, né, eu vou querer aqui velocidade tangencial e a frequência da polia 2. É isso que eu estou procurando, né? Quero saber qual é a frequência dela e a velocidade tangencial. Quando eu encontrar a velocidade tangencial aqui, vai ser igual a velocidade tangencial da polia 1 aqui, né? Na periferia da polia 1. Tá? Então, se eu encontrar aqui, eu estou encontrando em qualquer ponto. Se eu perguntasse assim, ó, aqui no meio, qual é a velocidade tangencial nesse ponto X? Vai ser o mesmo, né? Se eu calcular o V2 aqui, vai ser o mesmo VX lá. Então, em qualquer ponto aqui, eu vou ter a mesma. Eu poderia perguntar qual é a velocidade aqui nesse ponto. V1. Podia estar vindo para cá, né? Aqui seria o VX, né? No ponto X. Tá? Então, se eu calcular o V2, vale para toda a polia aqui, certo? Está entendido isso? Isso aí depois eu vou apagar o acoplamento por eixo. E vamos ver os dados que nós temos no problema. Quais são os dados informados? Raio 1, 4 centímetros. Raio 2, 10 centímetros. Está aqui, ó. Raio 1 e raio 2. Informações fornecidas pelo problema. O que mais? A frequência da polia 1, 50 Hz. Está 50 Hz. Frequência. Determine a frequência da polia 2 e a velocidade tangencial. Certo? Qual é a expressão que eu tenho? A expressão que nós temos é R1 vezes F1 igual a R2 vezes F2. E velocidade tangencial, 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência. Então eu vou usar essas duas expressões para calcular. Alguma dúvida até aí? Cálculo. Cálculos. Vejamos então. R1, 4 centímetros. F1, 50 Hz. Igual a R2, 10 centímetros. Vezes F2. Olha, eu não preciso nem simplificar aqui, ó, converter para metros, por quê? Porque centímetros eu vou simplificar com centímetros. Se eu convertesse para metro, o resultado iria ser o mesmo, certo? Então eu estou simplificando as unidades de medida, vai sobrar o que aqui como unidade de medida? Hertz. Tá? 4 vezes 50, 200, só sobrou Hertz, igual a 10 vezes F2. Aqui, ó, não preciso nem continuar, ó. Simplifico. F2 é igual a 20 Hz. Calculei a frequência 2, 20 Hz. Todo mundo encontrou esse valor? Sim.
Vocês viram que eu fui simplificando, né? E nem precisei fazer muito cálculo. Tá. Agora o que nós precisamos? Calcular a velocidade tangencial. 2 vezes π vezes o raio vezes a frequência. Eu vou calcular V2, então vou usar a frequência 2. Tá? Botei o subíndice 2 aqui. Certo? Bom, minha pergunta, preciso converter centímetro para metro para achar a velocidade? Não, porque no problema ele pede em metro por segundo, centímetros por segundo. Não, se eu pedisse em metros por segundo, aí teria que converter. Se eu não me engano, nos problemas de inglês ali, às vezes eu peço em metros por segundo e dou a medida em centímetro. Então você tem que converter antes para depois calcular. Tá? Às vezes o problema te dá em centímetro e a resposta está em metros por segundo. Tem que cuidar disso aí. Então, aqui eu não vou fazer isso porque o problema aqui não está especificando nem está me dando alternativas. Se ele me desse alternativas, eu teria que olhar a primeira coisa lá, as alternativas. A resposta está em quê? Está em metros por segundo ou está em centímetros por segundo? Né? Para fazer a conversão se necessário. Mas como não está pedindo, vamos lá diretamente. Então, V2 igual a 2 vezes π, que é, vou substituir por 3,14. Correto? Vou fazer aqui o π valendo 3,14. Certo? 2 casas após a vírgula, não tem nada indicado aqui, padrão, 2 casas. Né? Vezes o raio. Qual é o raio da polia 2? 10 centímetros. Vezes a frequência. Qual é a frequência? 20 Hz. V2. Vamos multiplicar aqui, ó. 10 vezes 20 dá quanto? 10 vezes 20? 200 vezes 2, 400 vezes 3,14, quanto que deu? 1.256 centímetros por segundo. Tá, cadê o segundo daí? Hertz é igual a 1 por segundo, né? Lá no início eu tinha dado para vocês, né, essa relaçãozinha aqui, ó. Hertz igual a 1 sobre segundo, que é igual a segundo a menos 1. Né? Certo? É o número de rotações da polia por segundo. Então, ó, por segundo. Então, por isso, centímetros por segundo. Dúvida? Alguma dúvida? Se eu quisesse em metro por segundo, eu teria que dividir por quanto aqui? Por 100, né? 1 metro tem 100 centímetros. Tá? Dividir o 10 por 100 aqui, ó. Ou, aqui no final, 1.256 por 100. Daria 12,56 metros por segundo. Alguma pergunta, alguma dúvida? E se eu perguntasse, quanto vale V1? 1.256 centímetros por segundo. Quanto vale Vx? 1.256 centímetros por segundo. Certo?